A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nosso parceiro Fernando Brancoli. Bom dia, professor. Obrigado por estar conosco sempre aqui aos finais de semana, nos ajudando a entender um pouquinho desses movimentos e, sobretudo, dessas falas, desse encontro entre Maduro e também o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia quem nos assiste. Movimentações interessantes, né? Até a União Europeia já fez algumas manifestações que se sente otimista aí a respeito das eleições na Venezuela. Mas vamos acompanhar para ver se vai acontecer mesmo ou não, né? Professor, a gente sabe que Maduro acabou prometendo eleições no segundo semestre, mas o que a gente pode entender dessa fala? Essa pode ser uma fala acompanhada de uma série de movimentações por parte do governo venezuelano para tentar, de certa forma, tentar impedir a oposição? Enfim, o que a gente consegue analisar dessa fala? Ela é 100% verídica ou não? Renan, essa é a grande questão, porque essa fala, uma promessa de uma eleição livre, uma eleição tranquila, vem acompanhada de meses de perseguição na oposição dentro da Venezuela. Acho que quem acompanha a nossa programação deve ter visto, né, que a gente tem batido bastante nessa tecla, acompanhado especialistas dizendo, olha, opositores foram presos na Venezuela nos últimos meses, a gente tem tido problemas para pessoas se registrarem em áreas que tradicionalmente votam contra Maduro e contra o governo, o que faz com que organizações sejam ligadas às Nações Unidas ou mesmo à União Europeia, tem dado indícios de que a eleição pode não ser livre, que os indícios não são tão bons assim. O Brasil vem fazendo pressão para que, de alguma maneira, se crie algum tipo de ferramenta para que tenha eleição no primeiro momento, né? Porque até nem as eleições estão garantidas até agora, e que a oposição tenha aí ferramentas para concorrer e efetivamente ser eleita, se for o caso, se a população assim desejar. Renan, tem um ponto interessante. Os Estados Unidos vem fazendo também declarações de que vê o Brasil como um mediador importante. Então, o papel de Lula nesse contexto não é só do Brasil, que tem, obviamente, interesse numa Venezuela mais tranquila, uma Venezuela que saia de uma crise econômica que já dura quase 20 anos, mas os Estados Unidos também têm o desejo nesse sentido. E tem a ver com um assunto que você tratava anteriormente, Renan. Tem eleição nos Estados Unidos em outubro e a Venezuela se transformou num problema para Biden. Vem gerando refugiados, né, por causa da crise econômica, os venezuelanos estão indo para os Estados Unidos ao longo dos últimos meses, e tem a questão também do petróleo, né, na medida em que Biden vem tentando retomar compras de petróleo na Venezuela. Então, veja, Renan, é um monte de variáveis rolando, né? Tem Lula tentando garantir uma eleição mais tranquila, ou que tenha eleição efetivamente, são os Estados Unidos pressionando para que role a eleição também, e o Maduro se equilibrando nesse discurso de que vai ter eleição, de que elas vão ser livres, mas ao mesmo tempo prendendo a oposição e impedindo que parte da população seja capaz de votar. Então, acho que a gente vai ficar um pouco aí em dúvida se efetivamente vai ter eleição e mesmo se ela vai ter algum grau de liberdade, né, Renan? Eu aproveito o gancho da sua fala, que acho que esse é um ponto importante. Eu queria entender um pouquinho mais, para a gente desenvolver a nossa conversa, o papel de Lula nessa mediação do conflito que envolve a Venezuela e de todo esse cenário, sobretudo, da possível eleição, Maduro garantindo que teremos eleição, opositores sendo presos, enfim, né? A gente está falando de uma situação bem complexa quando a gente fala de eleições venezuelanas. Então, qual que é o papel central do Lula nessa mediação? Renan, quando a gente olha historicamente a relação do Brasil com a Venezuela, ela é um pouco pendular, é quase um pêndulo, né? Ela vai variando de um lado para o outro. Em determinados momentos, historicamente, a decisão do Brasil foi de isolar a Venezuela. O argumento era o seguinte: a Venezuela estava cometendo atos antidemocráticos, estava gerando complicações na região, a ideia era pressionar o governo, então, economicamente, politicamente, para fazer ele mudar de rota. O cálculo do Lula nesse momento, que é apoiado pelos Estados Unidos, é o contrário. A ideia é engajar com Maduro, argumentar que ele pode se integrar à América Latina, que ele pode fazer parte dos países e das relações internacionais e da região de maneira mais tranquila, desde que ele aceite determinadas regras. Esse tipo de estratégia tem alguns riscos, né, Renan? E algumas vantagens, em uma medida. As vantagens é de que você ganha algum grau de engajamento. Você consegue encontrar com Maduro, você consegue pressioná-lo, você consegue argumentar de que se ele ter determinadas concessões, você pode ali garantir algum tipo de melhorias para o seu governo. Os Estados Unidos têm feito isso, né? Com as promessas de Maduro para que tenha eleição até o final do ano, os Estados Unidos descongelaram ativos financeiros
venezuelanos em território norte-americano. Agora, quais são as desvantagens desse contexto para Lula também, que vem sendo, inclusive, criticados dentro do Brasil em determinado momento? Maduro parece, em determinadas ocasiões, enrolar um pouco a situação, dizer que vai ter eleição, de que as coisas podem funcionar, ao mesmo tempo em que continua prendendo opositores, expulsou parte da agência da ONU, de agências da ONU da Venezuela ao longo das últimas 3 semanas. Então parece que ganha tempo e ganha um pouco de autoridade, ao mesmo tempo que continua esse tipo de atividade. Não é uma estratégia simples, veja, Renan, porque ao longo dos últimos anos, a ideia de isolar a Venezuela não deu muito efeito. Apesar do país ter entrado em uma crise econômica tamanha, o governo de Maduro continua no poder, continua se sustentando, de certa forma, com o apoio principalmente dos militares, não dá sinais de que, né, de alguma maneira, está vacilando, está caudicante. O desejo brasileiro, nesse momento, é de engajar com ele e tentar convencê-lo de que é melhor normalizar um pouco as relações, que as coisas vão funcionar. E conta, nesse sentido, com o apoio dos Estados Unidos. Mas a grande questão, né, Renan, como a gente vem batendo aqui ao longo da nossa programação nas últimas semanas, é se isso vai fazer efeito ou se Maduro só usa, no final das contas, de desculpa para ir tocando a bola enquanto isso, né? Bom, então pelo que eu estou entendendo na sua fala, a gente tem ali um apoio dos Estados Unidos às decisões ou à mediação do governo Lula nesse momento atual das eleições, mas aí eu acho que fica também o desafio. Quais são os desafios para o Brasil, de certa forma, se a rota mudar um pouco, manter as boas relações com o Maduro e mesmo assim defender as realizações de uma eleição justa? Ou seja, as coisas elas podem mudar de uma forma muito rápida, mas você precisa manter uma boa relação. E, obviamente, né, fazer com que essas eleições elas aconteçam, mas de uma forma clara e justa, o que é, por vezes, quando a gente fala de eleições num país como Venezuela, muito difíceis de acontecerem. Bastante difíceis, Renan. E, no final das contas, as eleições na Venezuela acabam não sendo só sobre a Venezuela, na medida que esse tema transborda para dentro do Brasil. Então, a gente teve ao longo do Congresso brasileiro, essa semana, deputados de oposição fazendo comentários também de que Lula estaria engajando com Maduro, que não vale a pena o Brasil fazer isso. E impacta também os Estados Unidos. Biden usa a Venezuela como uma das plataformas de tentativa de normalização na região. A população venezuelana que vota nos Estados Unidos, de origem venezuelana, é uma população importante que vai ter influência na eleição de outubro nos Estados Unidos. Então, a quantidade de variável e também a pressa de lideranças como Lula e Biden acabam gerando esse tipo de repercussão. E olha, Ana, acho que você apontou de maneira interessante que a gente não vai ter muito tempo para acompanhar esse tipo de questão. Biden já deu sinais de que, apesar de estar apoiando o Brasil e de que está incentivando eleições na Venezuela, ele não vai esperar muito tempo. Na semana passada, os Estados Unidos já deram sinais de que podem voltar a congelar ativos venezuelanos na região e pode também encerrar os acordos de compra de petróleo venezuelano para os Estados Unidos, já que não há grandes indicações aí de que Maduro tem dado passos claros para eleições limpas. Então, eu diria que ao longo das próximas 2 ou 3 semanas a gente já vai ter informações se efetivamente teremos eleições com algum grau de observação internacional, com algum grau de participação da oposição e que possa ser considerada limpa. Não parece que a gente vai ter muita paciência por parte dos Estados Unidos, até porque Biden está mais interessado na sua própria eleição, em outubro, né? Os sinais são claros de que não vai ser uma eleição muito tranquila, e aí a gente vai ter que acompanhar esse tipo de ponto. E olha, Renan, ao que tudo indica, pelo menos a declaração do governo brasileiro, é de que Lula e Maduro não conversaram sobre Guiana. Quem também acompanha a nossa programação sabe que é um outro problema, já que a Venezuela vem dizendo que queria anexar parte da Guiana. Então, a quantidade de problemas não é irrisória e provavelmente a gente vai ter que continuar conversando ao longo das próximas semanas para ver o que vai acontecer desse tipo de questão, né? E, professor, pela sua análise, pelo seu conhecimento, a gente deve ter nos próximos dias um posicionamento do Maduro dizendo, olha, teremos eleições, a data acontecerá nesse período, porque tudo isso implica também no posicionamento estratégico de como as nações irão abordar essas questões, porque pelo que a gente está entendendo e o que o senhor nos traz, é que Maduro vai ali, de certa forma, ouve alguns conselhos, parece entender, mas de efetivo mesmo, nada acontece, pelo menos por enquanto.
Sim, Renan, e quando a gente pensa em eleições limpas, acho que quem está assistindo a gente vai lembrar, por exemplo, na questão brasileira, envolve não só movimentações e organizações internas ao país, as pessoas precisam se registrar para votar, saber aonde vão votar, quem vai querer concorrer precisa também se cadastrar, tem que ter campanha, mas também um dos sinais claros de uma eleição limpa é quando o país aceita observadores internacionais, não só de países, né, países mandam observadores, mas também de organizações internacionais, como a ONU, a OEA, ou de organizações multilaterais, como é o caso da União Europeia. Isso demanda tempo, isso demanda organização. Então, por exemplo, quando a gente está pensando em eleição, pensar no Brasil, que vai ter eleição municipal no final do nosso ano também, a gente já está convidando, por exemplo, observadores internacionais de países diversos, tá? Vem gente da Rússia, vem gente da União Europeia, dos Estados Unidos, da Argentina, todo mundo observar as coisas aqui. As pessoas estão sendo convidadas agora, porque elas têm que saber quando vão vir, elas têm que estudar, de certa forma, o percurso e as lógicas eleitorais, e o argumento é que a Venezuela não tem feito esse tipo de indicativo. Então, vamos supor, olha, vai ser no segundo semestre, vai ser em outubro, em novembro a eleição na Venezuela, mas se avise apenas esse processo, faltando poucas semanas, não vai dar tempo, efetivamente, de criar esses mecanismos para que assim, a gente chancele que foi uma eleição com algum grau de liberdade. E digo isso não é só as Nações Unidas, não. Nações amigas, por exemplo, a Rússia manda observadores para a Venezuela para esse tipo de observação, o que é uma consideração um pouco peculiar, porque as eleições na Rússia também não são lá muito livres. Mas, de certa forma, demanda tempo, demanda questão. Então, acho que como você bem coloca, Renan, a gente vai precisar observar até que ponto vai ter a manifestação e a existência dessas ferramentas que garantem uma eleição livre, ou se o Maduro só está ganhando tempo para, de alguma maneira, garantir que, quando tivermos algum grau de consulta, o resultado inevitável seja a permanência dele no poder. Professor, a ver os próximos passos, né? A gente conversou com o professor Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agradeço demais a sua presença neste sábado aqui com a gente na CNN. Obrigado, viu? Um abraço, Renan. Um abraço quem nos assiste. Até a próxima. Até.